Salve pessoal! Então, peço desculpas já de antemão porque eu estou chegando um pouquinho atrasado com esse vídeo aqui. Eu estou fazendo uma transição de métodos e aí passei agora a fazer as discussões ao vivo, né, nos horários de aula. E a gente ainda está adaptando um pouco o tempo e as primeiras discussões que eu tive aí elas se alongaram um pouquinho mais do que deviam, né? Era para ter 40 minutos por discussão, mas a discussão estava tão boa que a gente foi tocando e daí acabaram virando discussões de 3 horas aí, 3 horas e meia, né? E então a gente está nesse pé. Aí eu vou soltar agora. Hoje a gente vai fazer a nossa própria discussão a partir de 7h40 da noite, mais ou menos. E eu vou tentar deixar esse vídeo abaixo disso, tá? Inclusive, para que vocês possam assistir hoje com calma e a gente possa debater o vídeo na sequência, tá? Lá pelo Zoom, já está com os links lá no e-mail de vocês, né? Com os links no e-mail e na caixa de avisos de vocês. Então, sem mais delongas, eu vou começar. O que nós vamos ver hoje é uma continuação da última sessão. A gente vai trabalhar com as noções de abertura e transparência na sequência do que nós estávamos vendo ali em cima do Hjelmslev e do Metz. Eu vou retomar um pouquinho o conceito de ensemble do Metz, né? E vou trabalhar agora segundo uma mistura categorial que vai partir do eco e do Peirce um pouquinho, mas mais principalmente do eco, né? E aí eu já vou antecipar aqui que eu vou fazer uma série de misturas categoriais e estruturas coligadas, e daí dentro dessas costuras eu vou apresentar para vocês aqui mais ou menos uma leitura formal do que a gente tem à mão, tá? Nesse sentido, o primeiro passo seria retomar aquele caso que ficou lá no final, que é o Church of the Leucomie, contra a cidade de Hailey, né? E basicamente eu queria só recapitular algumas das questões, porque as categorias que estão colocadas aqui vão ser importantes para a gente entender o esquema estrutural da matéria de hoje. Então nós tínhamos colocado que existia uma determinação da cidade de Hailey, do Conselho de Cidade de Hailey, contra a prática da santaria. Né? E o eixo disso é que dentro da prática da santaria existia a noção de um sacrifício animal, e esse sacrifício de animais seria considerado contrário aos bons costumes e à moralidade da cidade de Hailey. A igreja ela tem como característica primordial, como característica principal, manter esses rituais elaborados ali dentro e, evidentemente, não enfrenta, nesse sentido, nenhum tipo de legalidade específica, exceto a norma na cidade de Hailey, que determina não poder haver sacrifícios, tecnicamente, ou a morte de animais, né? Dentro de um ambiente de um ambiente considerado insanitário. Então tem algumas questões ali que são mais as questões de higienização e elas tecnicamente não são quebradas pela igreja. Tá? Então não existe teoricamente nenhuma ilegalidade. Em outras esferas, tipo no Texas, soube-se de soluções que foram encontradas, não são bem soluções, né, mas de mecanismos legais que de alguma outra maneira acabaram afetando as práticas religiosas dessas igrejas, desses grupos, desses conjuntos, notadamente no que diz respeito à formação de mecanismos de proibição do sacrifício animal para não haver consumo posterior. Então, havendo consumo posterior, poderia acontecer. Isso excluiria, por exemplo, como eu comentei lá na nossa brevíssima discussão ali a respeito desse caso, permitiria, por exemplo, que a culinária kosher fosse mantida, né, justamente com o sacrifício feito pelo sacerdote para consumo posterior, mas impediria determinadas práticas religiosas. E aí começa todo o jogo estrutural dos argumentos, já que a gente está falando sobre a questão essencial do Establishment Clause da primeira emenda, que determina que eu posso ter práticas religiosas, práticas de liberdade de expressão, uma série de práticas que não podem ser em momento nenhum viciadas por qualquer tipo de determinação legal do Estado. Tá? Então a gente teria esse modelo de restrição, e nesse modelo de restrição qualquer tipo de norma produzida que tivesse só facial neutrality, ou seja, só uma neutralidade que vem num primeiro momento, mas que a rigor não existe, ela seria automaticamente considerada inconstitucional em virtude de agressão à primeira emenda. Não é o caso aqui a gente não tem leis, mas basicamente o Conselho da Cidade abertamente diz, olha, isso é contra a moralidade pública, não podemos ter sacrifício, está proibido o sacrifício de animais. Mas ele está endereçando especificamente o sacrifício, né? A corte determina que a cidade está equivocada. Isso eu comentei muito brevemente depois, e agora eu coloco de uma maneira um pouco mais elaborada. Depois eu vou explicar por quê, mas eu quero guardar isso para falar um pouquinho sobre as teorias aplicadas a esse modelo. Eu vou explicar exatamente o desenho que eu estou fazendo, né? A determinação geral da corte seria de que não é possível você fazer a proibição nesse sentido, proibir o sacrifício de animais. Mas a corte já deixa determinado, já faz um desenho, cria um percurso, e eu fui bastante eloquente na nossa discussão breve sobre esse
caso falar isso, que seria perfeitamente possível que o Conselho da Cidade estabelecesse uma determinação de acusação de crueldade contra animais. Ainda brinquei e falei assim, o problema central, né, escrevi para o pessoal lá, o problema central não é tanto que haja uma impossibilidade da proibição ou que o julgador não esteja do lado do Conselho da Cidade, mas o problema primordial, em essência, é que o advogado foi ruim mesmo. O advogado não soube fazer a alegação. Se ele alegasse crueldade contra animais, a morte do animal, o sacrifício do animal em um ritual, sem o exercício de consumo posterior, ele poderia fazer a alegação de crueldade contra animais e aí talvez ele pudesse fazer o banimento da prática, né? Tem toda uma série de mecanismos que eu quero abordar e eu vou aprofundar nos outros dois casos que nós colocamos. Por enquanto, só guardem essa decisão. Não vou me deter muito aqui porque eu já comentei esse caso e já falei sobre ele lá no nosso chat, né? Veja, o que acontece aqui é que nós chegamos a um momento em que é necessário tentar entender como as tensões linguísticas funcionam. Já deve ter ficado claro na sessão anterior que a nossa discussão primordial passa a ser uma discussão a respeito da possibilidade de abertura ou fechamento da linguagem. E nós tratamos isso no direito, como eu já comentei, no âmbito da textura aberta da linguagem. Agora, nós temos que ter consciência que essa explicação é insuficiente em termos linguísticos, especialmente em momentos em que nós temos uma sensibilidade muito grande no que diz respeito à formulação de argumentos e à organização das normas. Isso se torna muito fugaz e se torna problemático. Nós precisamos, na realidade, de instrumentos que sejam um pouco mais específicos. O resultado disso é que nós chegamos a um ponto em que nós somos obrigados a discutir isso que nós chamamos, ou que Humberto Eco vai chamar de abertura da obra. E agora a gente começa a alinhar com um contexto de discussões que é um pouco mais familiar de vocês, mas que não vai ser discutido segundo as estratégias familiares. Tá? A gente está aqui se referindo especificamente à hermenêutica e mais especificamente, particularmente, à hermenêutica jurídica. Só que nós não vamos discutir os procedimentos hermenêuticos segundo a leitura do intérprete, o alcance, o círculo hermenêutico, o contexto de alteridade e ubiquidade. Não é esse o objetivo. Nós temos que entender como esses operadores funcionam e como eles se ligam aos modelos estruturais da linguagem. Tá? Antes de eu começar a falar disso, eu só quero tentar deixar um pouco mais claro o percurso que eu estou seguindo, que talvez agora ele comece a aflorar. Lembrem lá, voltem lá, a gente já está aqui na nossa terceira sessão online, né? A gente já está basicamente na nossa quinta sessão, né, do curso. Se vocês voltarem lá na primeira sessão, a gente fez uma apresentação breve, começou a discutir alguns casos, fez uma avaliação teórica do Peirce e daí fez a análise daquele trilema, daquelas três dimensões, né, primeiridade, secundidade e terceiridade. Na sessão seguinte, nós começamos a falar desses três elementos e da virtude ou do vício dos limites da linguagem. E a gente começou a falar sobre a questão da transcendência e das relações simbólicas que estão colocadas nesses limites. Depois disso, nós pegamos o estudo desses limites e iniciamos toda uma prospecção a respeito dos instrumentos estruturais que nos permitem olhar a produção de sentido interno da linguagem, mas que ao mesmo tempo nos permitem uma comunicação constante com as regiões subjacentes do fenômeno linguístico. Então talvez agora fique mais clara a ordem que seguimos. Primeiro, nós fazemos a avaliação de como nós encaramos a linguagem e das dimensões que ela pode adotar. Depois, com base nessas dimensões, nós começamos a estudar se essas dimensões conseguem explicar a totalidade da linguagem ou se existe algo fora dela. E nós descobrimos que existe um limite que nós lutamos com esse limite, e ele não está explicado nessas três dimensões, né? Depois, nós falamos que o trabalho com esse limite não pode ser excluído, mas é necessário, porque ele permite a gente um estado de compreensão que enriquece a linguagem através de edificações fenomênicas, ou seja, edificações da nossa prática, da nossa intuição, da nossa vida, que se soerguem para a linguagem, complementando-a, estruturando-a e desenhando as suas motivações centrais. Então, primeiro a gente viu as estruturas de explicação, depois a gente viu que elas batem em limites e não conseguem absorver esses limites, e por fim a gente viu que esses limites têm que ser elementos presentes no diálogo. Percebem a ordem? Agora a gente vai começar a trabalhar com o que significa dialogar com esses limites. Tá? Então, se na sessão passada nós trabalhamos os limites da linguagem, falamos sobre transcendência, falamos sobre o ensemble linguístico, o que significa a formação cultural, hoje nós vamos. A pergunta central hoje é a seguinte: tá, eu entendi que os limites da linguagem me permitem fazer uma leitura sobre o que significa cultura. Eu estou lá pegando, resgatando elementos que transcendem os limites da minha produção cultural e, portanto, da minha produção linguística, e estou tentando trazer eles para dentro da minha linguagem. Agora a pergunta central é: como é que isso acontece?
Qual é o papel da cultura e que mecanismos falam sobre sua formação, transformação no tempo, sobre seu enriquecimento. Então agora a gente está trabalhando com esse eixo. Tá? E aí, em cima desse eixo, nós vamos descobrir como é que isso influencia, em sentido efetivo, a tomada de decisões judiciais. Se isso não ficou claro ainda, nós vamos voltar a isso no nosso chat, que vai ser na realidade por Zoom, hoje mais tarde. E aí eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhes e a gente vai dialogando sobre essas estruturas e sistemas. Tá? Mas basicamente é esse o alinhamento que nós temos da matéria. O que significa a abertura da obra? Veja, quando a gente fala sobre limites da linguagem, a gente tem que entender que aquela região de objeto, relação e psique, aquela relação aquela composição de objeto, psique e relação, ela está colocada dentro de um contexto que nos permite articular dentro da linguagem posições relativas, compondo instrumentos de análise direta. A questão é que quando a gente chega aos limites da linguagem, a proposição, a disposição para a significação, ela determina a possibilidade de uma tensão da linguagem que não apenas desfruta de instrumentos que esclarecem as regiões semióticas, mas que também usam as falhas, interrupções e silêncios como forças de significação. Eu posso usar, por exemplo, você vê que interessante isso, quando a gente fala sobre aceitação tácita de doação, aceitação tácita de herança. Fez silêncio, aceitou. Fez silêncio, aceitou. Né? Se a gente parte desse desenho estrutural, fez silêncio, aceitou, quem cala consente, que não é sempre verdade no direito, a gente está partindo de um pressuposto muito interessante. O silêncio te permite uma multiplicidade de significações. O direito ele se vê na obrigação de encerrar essas significações por um sentido de economia das ações. Vejam que curioso, sim? Isso é uma demonstração clara de espaços ou dimensões de abertura da linguagem. A gente fala em textura aberta da linguagem. Eu não gosto desses exemplos de textura aberta. Né? Quando eu falo, por exemplo, proibindo a entrada de animais. Quando eu falo sobre o conceito de homem médio. Quando eu falo sobre, quando eu quando eu estendo esse contexto relacional, esse conjunto de relações, a termos que têm uma significação vaga, eu chamo de textura aberta. Existe aqui uma abertura da linguagem. A abertura da linguagem ela aparece nos momentos em que eu me calo ou nos momentos em que eu silencio. Né? Então você vai ver às vezes, por exemplo, eu falei para vocês lá do pêndulo de Foucault, existe uma abertura da obra quando no pêndulo de Foucault a lista que aparece lá no começo da obra que vai levar ao assassinato, passa a ser entendida quer como uma lista de compras, quer como uma lista que guarda um segredo muito grande. Quando o autor vem e repete, uma vez perguntado em estado, ele vem e diz eu não sei o que é a lista, ele está repetindo a ideia de que existe uma abertura da obra ali. Percebem? A obra, o que significa a abertura de uma obra, de um texto, de um corpus textual? Significa que aquele conjunto linguístico ele não está fechado. Significa que aquele conjunto, óbvio, né, que aquele conjunto linguístico ele tem lugares, regiões que só vão funcionar se forem completadas, né, se você for lá e completar, certo? Veja, mas o que isso tem a ver com o limite da linguagem? O limite da linguagem é esse vazio. Veja, eu posso colocar, por exemplo, para fora dos limites da linguagem as minhas percepções de bem e mal. São meus valores que diferem lá dos valores da Júlia, dos valores do Jailson, dos valores da Sionara, da Nara, dos valores do Pedro, enfim, dos valores do Augusto, dos valores do César. Cara, difere de tudo. Tudo. Tá? Difere dos valores das outras pessoas. Mas justamente porque difere, como dizia o Wittgenstein, nós não podemos falar disso, toda vez que eu falo desse assunto, eu estou trazendo algo de fora dos limites e lançando dentro das minhas ações. Aí o Wittgenstein dizia sobre as coisas que não podemos falar, é melhor que nos calemos, né? Devemos nos calar. Ok, daí eu me calo sobre os valores. Isso não significa que as coisas que eu escrevo aqui para vocês não estejam mergulhadas nos meus valores. Todo mundo sabe que estão, né? E aí que está a grande questão. O próprio texto ele vai recomendar, sugerir esses valores que estão lá fora. O próprio texto vai recomendar e sugerir coisas que poderiam ter sido encadeadas em linguagem, mas não foram. O próprio texto vai sugerir esses elementos. Tá? Veja, por que eu não gosto de usar o exemplo da textura aberta da linguagem aqui? Porque de todos os exemplos de abertura linguística, a textura aberta da linguagem talvez seja o mais humilde, o mais simples, o mais franciscano, que me diz, eu tenho um termo cuja definição é dúbia, e aí eu só vou descobrir pragmaticamente qual é o eixo de encerramento dessa decisão. Ok, mas isso é muito limitante. A questão é que pela própria estrutura sintática, pelas próprias formas de especialização e seleção, eu consigo estabelecer essas aberturas
A partir do momento em que eu faço seleções que cercam um lugar vazio na linguagem, já vou dar exemplos disso, tá? Mas é mais ou menos essa ideia. O que isso significa? Que se insinua um modelo hermenêutico. A gente pensa, opa, então agora eu vou interpretar o que está escrito. Não é bem isso. A interpretação nesse sentido não acontece sobre as coisas que estão escritas. Por exemplo, eu entendo aqui que significado dirige-se especificamente ao objeto evocado pelo termo. Pronto. Abertura. Abertura significa a ampliação de uma passagem, a ampliação de um espaço, a permissão de entrada de algo. Pronto, então eu tenho esse significado. Pronto, Rafael, eu interpretei. A obra é aquilo que foi produzido por mãos humanas, né? Pode ser uma obra literária, pode ser uma obra artística, pode ser uma obra que é uma construção, uma obra material. Então interpretei. Não. Interpretar nesse sentido, a construção interna, a interpretação no modelo hermenêutico não é buscar significados. E esse é o primeiro ponto de inversão. Quando o Eco fala sobre essa possibilidade hermenêutica, ele está dizendo: você não vai lá buscar significados, você vai lá para completar o texto. Percebam a diferença. Né? A gente voltar lá para aquele modelo que é o seniano arcaico, só na clareza se essa interpretação, né? Portanto, só na obscuridade, só na textura aberta a interpretação. Nesse sentido, eu acabei de empobrecer o processo, porque em todas as situações a linguagem tem elementos que são mantidos abertos. Cara, a lei faz de propósito, ela mantém elementos abertos. Um tipo penal, ele te dá propriedades para que você mantenha a abertura suficiente para encaixar, para subsumir fatos à norma. Você está interpretando o tempo todo. Mas isso já foi vencido há muito tempo pelo realismo linguístico, Não, concordo, foi. Só que foi vencido de uma forma equivocada, se a gente parar para pensar bem. Quando a gente vai ver em Hart a textura aberta da linguagem, ele se resume mais uma vez a pegar a vaguidade de termos declarados, sem entender as coisas que não estão declaradas na norma e que precisarão ser revistas. O próprio procedimento antevê a possibilidade de uma Suprema Corte interpretar leis constitucionais em virtude de vaguidade ou abstração excessivas. As leis complementares são elementos sistêmicos que tentam resolver a incapacidade de implementação por falta de detalhes. Percebam então qual é o movimento que está em jogo. Tá? O que acontece é que o modelo hermenêutico, para nós, por favor, não esqueçam, significa completar a linguagem que foi insinuada. E não se iludam, toda vez que nós falamos, nós insinuamos linguagem. A gente tem uma visão profundamente equivocada de como nós trabalhamos a linguagem. A linguagem não te dá significados, ela sugere significados. A linguagem não se completa quando a mensagem é estabelecida, ela insinua algo que vai ser completado pelo intérprete, pelo hermeneuta, para ser mais preciso. Tá? Então, um pouco de cuidado nessa esfera. Tá? Aqui a gente já está tendo que trabalhar com elementos correcionais da hermenêutica, que tem mais. Tá? Tem uma conclusão que eu coloquei lá no curso passado, a qual nós vamos voltar agora sob outro olhar. Tá? Então, aqui a gente começa a perceber que o alcance dos modelos interpretativos aplicados a uma obra, ele muda. O alcance é diferente. A gente vai falar, o alcance depende do leitor por causa do círculo hermenêutico. Não, calma, vamos com calma. Tá? Veja, existe, para além da comunicação direta dos significados, um traçado em que o emissor tenta estabelecer, por meio dos instrumentos que ele tem em mãos, um direcionamento que não é o direcionamento de passar a mensagem. Eu não gosto dessa menção. Todo mundo fala assim, o professor tem que passar uma mensagem, o escritor quer passar uma mensagem. Não, ele não quer. Não é esse o trabalho do filósofo, nem do professor, nem do escritor. O trabalho não é passar mensagem. O trabalho é oferecer espaço de reflexão. Aí você fala, né, isso é muito metafísico. Não é não. Quando eu uso as estruturas de fala e quando vocês usam as estruturas de fala, a gente está tentando conduzir para certa direção o contexto das conclusões do indivíduo. Mas o reconhecimento mais profundo na fala de que há um indivíduo do outro lado está representado por entender as nuances das coisas que permanecem vazias na fala, porque é ali que esse indivíduo vai se alojar. Percebem? Por isso, agora veja que inversão de valores chocante, que interessante que é isso. E daí o que a gente diz? O bom comunicador é preciso na sua comunicação, ele é claro e ele não deixa dúvidas. Sim, você comunicou uma mensagem. Sabe qual foi o espaço que você deixou para o teu interlocutor ali dentro? Ele é quase nulo. Então fazer um bom trabalho é anular o teu interlocutor? É esquecer que a fala é um processo entre mais de 1, 2, 3 indivíduos? Que acontece entre as pessoas, entre os indivíduos, é isso que eu quero dizer? Não. É evidente que você está empobrecendo a fala, é evidente que você está empobrecendo a linguagem na mania de um discurso de verdade e na mania de um discurso de direcionamentos e de simplificações informacionais. Discurso não é informação. A informação é um episódio do discurso. Tá? A fala não é informacional, isso é um episódio, é uma possibilidade.
Ok? Então é isso que o Humberto Eco está falando. Ele está ampliando os espaços, está dizendo, olha, é necessário entender que existem lineamentos, e esses direcionamentos eles são dados pelo emissor, mais ou menos, não é para controlar, mas é para conduzir o receptor dentro das conclusões possíveis. E se o receptor achar conclusões que você não queria tomar, cara, isso aí é que começa o diálogo, porque ele vai te devolver e você vai ter que repensar as estruturas que você usou diante das finalidades que você queria atingir e não atingiu, ou você vai se encantar com finalidades novas e conclusões novas e vai fazer florescer novos elementos. Então, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que o Eco não anuncia, mas que está implícita na fala dele. Ao mesmo tempo que você tem a abertura de determinados modelos, você também tem uma abertura de modelos interpretativos possíveis. Tá? A gente já vai ver como isso acontece. E tem um como, muito embora o hermeneuta tenha a mania de dizer não dá para saber, a compreensão é particular, blá blá blá. Não. Todo mundo conhece estrutura e sistema de linguagem, todo mundo tem um código na mão, todo mundo tem estruturas sintáticas na mão. Todo mundo. Então tem uma comunicação acontecendo, eu também posso presumir, diante do desenho estrutural do texto que me está sendo dado, o que esse indivíduo quis dizer. E eu posso presumir elastecer o texto. É aí que acontece a brincadeira. Eu vejo a estrutura que ele montou, eu sei mais ou menos para onde ele quer ir. Quando eu entendi o cara, eu percebi a região que ele queria alcançar. E agora eu posso começar a brincar com o que ele me ofereceu. Né? Humberto Eco vai falar em modelos textuais. Modelos textuais. Ele fala, nós vamos utilizar modelos exemplares de texto para que eu possa oferecer aqui uma visão do que eu quero chamar de abertura. E ele está falando isso num sentido meta-alegórico. Ele está dizendo, olha, eu vou usar aqui como alegoria. Né? Só que veja que sacada genial. Humberto Eco era um gênio, cara. Basicamente ele está me dizendo o seguinte, olha, eu vou tentar montar uma estrutura e para montar essa estrutura eu vou usar um modelo de estrutura, porque eu quero comunicar como se comunica a estrutura. Então eu vou usar o meu próprio discurso como modelo de estudo. Nesse modelo vai ter um modelo interno e você vai ver esse modelo interno operar num intérprete semioticamente armado. E você vai ser o meu intérprete porque você vai pegar o que está aqui e vai começar a aplicar para fora. Olha a genialidade desse cara. Então, além de tudo, ele está me dizendo o seguinte, olha, o que eu vou dizer aqui funciona, tá? Mas além de funcionar, você tem que pensar que tem uma outra dimensão, que é essa dimensão para o salto metadiscursivo, que você faz o tempo todo, mas você não está percebendo. Então, enquanto ele está jogando os ensaios dele lá na obra aberta, por exemplo, ele está ao mesmo tempo abrindo fronteiras. Ele está te obrigando a virar um novo tipo de intérprete. Ele está te treinando. Percebe? A obra inteira do cara é assim. Ele sempre está, eu falei para vocês lá atrás, ele sempre está te treinando semioticamente. Cuidado, porque você está sendo adestrado para bens e para males. Né? Humberto Eco só queria o bem da gente, mas você está sendo adestrado, então tome cuidado. E é isso que ele está dizendo. Cada obra que você leu te adestra. Quantos manuais vocês estão lendo essa semana aí? Cuidado, que o manual te adestra. Tá? Assim como o livro de filosofia te adestra. Cada filósofo te adestra de um jeito. Tem que tomar muito cuidado. Isso aqui também é um processo de adestramento semiótico. No sentido, não é adestramento no sentido do animal, né, mas adestramento no sentido de dar destreza. Mas é preciso tomar cuidado porque você adquire destreza pela repetição de certos hábitos. E aí você adquire destreza para certas coisas e para outras o mecanismo fica mais difícil, fica mais emperrado. Então, assim, o que você tem agora é a possibilidade de pegar modelos sistêmicos estruturais. Tá? O que você quer dizer com isso? Eu ainda não entendi o que você quer dizer com modelo sistêmico estrutural. Gramática, sintaxe, tá? Estrutura sintática, estrutura gramatical. Esse desenho é o teu modelo estrutural. Estrutura da linguagem, estrutura de um idioma, é o melhor exemplo que eu posso te dar. Tá? Ah, mas e no direito, Rafael? No direito são as estruturas processuais, os desenhos dos direitos materiais, a lógica teórica que está por trás dos direitos materiais, dos bens jurídicos tutelados, a teoria do direito. Isso aí é a tua estrutura, né? Teu sistema de direito, certo? E os modelos estéticos ou de recepção. Mas por que modelos estéticos ou de recepção? Aqui a gente vai usar o Peirce num pedacinho, não vou me deter muito nele, porque eu não estou muito preocupado com essas categorias agora. E eu já meio comentei. Mas na verdade, quando a gente recepciona, a primeira coisa que a gente tem é o ensemble. A montagem do texto diante de um pano de fundo cultural. Né? Então pensem bem. E aí esse desenho vai ser oferecido, ele vai ter um arranjo próprio, eu vou conectando esse arranjo, vou montando esse arranjo, alinhando esse arranjo, e nesse alinhamento eu vou descobrindo os truques sistêmicos que são empregados pelo indivíduo. Percebe? Mais ou menos essa ideia. Ok? Eu coloquei de recepção porque existe uma teoria inteira aqui dentro da literatura chamada teoria da recepção. Tá? Agora eu tenho que fazer uma ressalva aqui antes de seguir adiante. E essa ressalva é a seguinte. Humberto Eco, quando ele escreve a obra aberta, ele já está na esteira, na toada de outros textos que ele escreveu e que tem uma ligação mais profunda com a semiótica propriamente dita, notadamente a estrutura ausente dele. Tá? E ele, quando ele está trabalhando
principalmente a estrutura ausente, a semiótica, o tratado dele de semiótica, ele, na leitura que ele faz, no desenho que ele faz, ele fala muito sobre a questão da formação do código e a formação das estruturas e sistemas, sobre os desejos e anseios funcionais que existem dentro desse contexto. Então aquilo que eu falei para vocês lá sobre comprometimento, formação do mundo, está muito presente ali no Leitor em Fábula, fica mais claro, mas ele está trabalhando muito a questão da estrutura da literatura e da estrutura dura da linguagem. Então ele está trabalhando com léxico, ele está trabalhando com as manobras lexicais, com aquilo que a gente chama de mapas glossemáticos, né, ou linguagem glossemática. Então ele está transformando aquilo em fórmula, né? Está construindo glossemas, ele está construindo fórmulas lógicas que explicam como a estrutura da linguagem funciona. E nesse livro aqui, nesse obra aberta, nesse texto ele vai, na verdade, ele vai tentar produzir um modelo um pouco diferente de leitura. E ele mesmo admite isso já no começo da obra. Ele fala que eu não estou falando de estrutura de linguagem pura, tá? Eu estou falando de literatura, eu estou falando da arte poética principalmente. Então ele está sugerindo que tem algo que transcende as estruturas no modelo poético. E ele está basicamente dizendo, olha, eu trabalhei no passado, eu trabalhei com certas questões semióticas, né? Então ele tem lá o signo de 3, ele tem o tratado de semiótica, ele tem, né, esse estrutura ausente, ele fala, olha, tem desenhos que foram feitos ali, e esses desenhos eles estão mais ligados a uma armação da linguagem, né? Um trajeto que existe dentro da linguagem, então oposições, eu posso falar em oposicionalidades, posso falar em contrariedades, subcontrariedades nos enunciados, posso trabalhar esses desenhos no sentido de conectá-los logicamente ou contralogicamente, posso criar silogismos, posso inferir coisas, posso trabalhar com a subordinação ou coordenação de sentenças, como a gente falou lá atrás. O Helmsley não fica muito longe disso na teoria da linguagem dele. Então ele está falando basicamente, olha, tem um desenho estrutural, só que ele ao mesmo tempo ele é muito contundente em dizer, olha, isso é bom, é legal, é bonito, mas ele não pôs em ação a linguagem ainda, né? Ele não tá, aquilo ali anuncia o pragmatismo da linguagem, ou seja, um momento em que é preciso ter algo que no exercício direto da linguagem oferece uma resposta, oferece um investimento próprio, né? Porque tem coisas que não vão se explicar só pela estrutura, mas pelo que você faz com a estrutura, como você age com ela, né? Então, ó, por exemplo, eu posso te falar, por exemplo, que vou pegar aqui as mais recentes notícias, aí tem tantas, né? Mas vamos pegar aqui algumas notícias do corona. Me desculpem falar do corona, eu sei que vocês já estão de saco cheio de ouvir, mas eu acho que é importante falar, e inclusive pela estrutura das notícias. Então você vê, por exemplo, que o Mandetta na semana passada ele estava falando contra a possibilidade de abertura geral do país, né? O Bolsonaro vem e fala que o Mandetta não sabe fazer política. Cara, as afirmações são claras, mas eu quero que vocês vejam, né? No âmbito semântico é claro, ele não está fazendo política. No âmbito sintático, eu quero crer que também é claro, né? Esse não estar fazendo política, ele amolda determinado significado segundo a posição sintática. Fazer política, colocado aqui como objeto dessa sentença, ele não está fazendo política. Esse objeto política significa um conjunto de práticas que dizem respeito, dentro de um contexto específico, à manutenção do status e da possibilidade de continuidade de trabalho de certos indivíduos em certos cargos, né? Mais especificamente agora no âmbito pragmático ele está se referindo às eleições futuras, aí, tanto as eleições locais quanto as eleições da federação aqui da república, né? Que estão aí no futuro próximo. Percebem? Então ele está dizendo, esse cara não faz política, ele não sabe fazer política, ele não está entendendo o que vai acontecer. E logo na sequência o que acontece? Né? O Mandetta recua 10 passos e fala, olha, veja bem, não é bem assim. Então ele tenta manter o discurso dele de uma maneira sinuosa, ele fala, não precisamos exagerar. Né? Então ele transforma, isso é muito sutil, ele para de falar em epidemia e passa a falar em virose. Então ele rearticula um termo técnico para tentar reduzir o impacto e o tamanho da negatividade. E dali um pouco ele está ao mesmo tempo dizendo, não queremos ao mesmo tempo um isolamento vertical, que não seria eficiente, mas não queremos também um isolamento total, que também seria danoso para o país. Percebem? Isso, inclusive, a fala do presidente, ele trabalha tecnicamente, mas ele é um técnico. Né? Isso pertence a todo um sistema de revoluções discursivas. Desde 2000 a política ela tem se tornado cada vez mais técnica. Nós somos tecnocratas, nós não somos mais políticos da velha guarda que ficam negociando e que têm lábia e que ficam falando sobre elegância. Cara, vocês podem ver inclusive no universo cultural, no universo alegórico que está ao nosso redor. Né? O que significava lá, por exemplo, lá pelas tantas, os filmes de espião, né?
os techno-thrillers, né, lá das décadas 70, 80, até 90, né, um techno-thriller legal, ele falava lá sobre a elegância do processo diplomático, mas ao mesmo tempo sobre a tecnocracia militar. Hoje em dia não é assim que funciona, hoje em dia a gente tem basicamente um discurso tecnológico de cima a baixo mesmo, nas narrativas que são colocadas diante de nós, é só vocês pararem para prestar atenção aí nos filmes que estão sendo lançados, os livros, né, isso para falar um pouquinho sobre a literatura pop, né. Mas vocês percebem a jogada? Então existiu aqui um modelo sistêmico, ele te permite fazer essa análise tríplice e ele faz esse desenho. E nesses discursos fica evidente o que é o semântico, o que é o sintático, o que é o pragmático. Né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que levar em consideração que existe algo que é posto em movimento. Né? O pragmatismo ele anuncia isso, e daí Humberto Eco fala, olha, existe um anúncio do pragmatismo já dentro do estudo mais formal das estruturas, mas tem algo que não é alcançado, porque esse algo que não é alcançado, ele cria um espaço negativo no movimento pragmático. O movimento pragmático não se controla, não se consuma com o indivíduo, e isso é crucial, isso é uma coisa que o Peirce não chegou a debater. Ele anunciou o pragmatismo na obra dele, mas ele não chegou a trabalhar. Trabalhou, evidentemente, ele foi no seu modo, ele teve um dimensionamento pragmático, ele inaugurou o dimensionamento pragmático da linguagem, mas ele não tem a mesma verticalização que aqueles autores posteriores a ele. Ele não vai pensar do mesmo jeito o pragmatismo, eu já falei isso para vocês. Certo? Agora, veja, a visão que o Peirce tem, ela é simples, tá? Na verdade, a visão do Peirce ela está aqui, nessa primeira linha, tá? Nas duas de baixo, eu vou contrapor aqui, vou fazer a crítica com o Eco. O Peirce ele fala sobre um objeto possível, e esse objeto ele resguarda consigo aquilo que é chamado de representamen. Então existe um objeto linguístico que vai ser anunciado e vai suscitar um significado. O representamen é o vínculo. Se eu falo xícara, tá aqui, ó. Eu tenho um representamen. Você fala assim, tá, mas você está com a xícara? Não, isso é uma coisa, etc, etc. Se for pensar filosoficamente lá, ó, você vai dizer, não, isso é um objeto filosófico, é um objeto material. Não. Pensa que isso aqui é uma possível representação desse negócio chamado xícara, e que isso aqui vai ficar instaurado na tua mente mesmo que eu tire a xícara de cena. Então é um representamen, tá? Ela é a coleção, uma coleção de representações mentais que são somadas quando o objeto é suscitado. Mais que isso, não é só essa xícara aqui que é suscitada. Quando eu falo essa xícara já mudou, né? O signo mudou. Mas não é só essa xícara, tem várias, e todas elas agregam força e vão montar uma concepção geral. E aí é engraçado, porque se eu te digo, me define uma xícara, aí você vai me dizer, ah, tá, ela tem um receptáculo para líquido, tem uma alça que chamam costumeiramente de asa, geralmente tem líquido quente, pode ter líquido frio, às vezes tem um pires embaixo. Você sabe mais ou menos as características gerais, mas de todas as xícaras que existem no mundo, você não consegue visualizar esses elementos independentemente de uma xícara ideal, digamos assim, na tua mente, com a qual você tem mais contato. Percebem? Então o representamen ele também é uma coisa meio amorfa nesse sentido. Ele vai te permitindo puxar propriedades que você nem sabia que existiam às vezes. E aí você tem no final disso tudo aquilo que se chama de força interpretante, aí, né? De região interpretante. É esse o ponto. O Peirce ele abre para o pragmatismo de uma maneira muito delicada nesse ponto. Ele está começando a falar sobre a negatividade do pragmatismo linguístico aqui com o interpretante. Mas o que significa interpretante? A partir do momento em que você suscita para o objeto essa coleção de representamens, arquiteta, constrói a produção efetiva do signo e lança esse signo, o signo lançado ele te permite um espaço, um leque, né? O Kelsen chamaria de moldura, né? O Hart chamaria de textura aberta. Tá vendo por que eu não gosto desses modelos? Porque eles mesmos são forças, são representamens de uma questão linguística. Né? Mas daí se abre ali um leque de possibilidades de significação para quem está ouvindo. Isso é interpretante. Interpretante é essa região de compreensão da linguagem que foi solta. Tá? A textura aberta, se vocês quiserem. De novo, isso aqui é o começo da ciência da semiótica, então é muito rústico ainda. Mas está lá e ele te permite a recepção desse indivíduo na produção do discurso ou na produção da linguagem. Né? E aí a gente tem todo o canal de emissores e receptores que estão colocados dentro desse contexto. O emissor está tentando alinhar para um lado, o receptor está tentando chegar no emissor. A gente já vai ver que essa questão da interpretação é bem diferente do que parece. Né? De novo, a gente não está arrancando o significado, a gente não está extraindo o significado da coisa. Tá? Isso que eu acabei de falar para o Peirce acaba sendo superado no Eco. Tem alguma outra coisa acontecendo. Tá? E a relação, ó, a chave da relação está aqui, ó, entre autor e leitor. Tá? O que acontece aqui? O Eco ele tem uma preocupação fundamental, que é a seguinte: ele quer continuar trabalhando com essa noção de emissor e receptor, que ele vai trabalhar lá atrás, né? Ele trabalha dentro da teoria semiótica dele, dentro de uma teoria da comunicação, que ele mescla, né, ali.
Mas ao mesmo tempo ele tem uma preocupação subalterna, que não é bem subalterna, ela vai ganhando força, né? Assim, se você for ler a literatura tardia dele, cara, essa preocupação é absurda. Eu falei para vocês esses dias do Apocalípticos Integrados, em que ele vai falar de um possível movimento de cultura. Daí eu falei sobre as costas gigantes, que fala sobre várias transições. No Obra Aberta ele insiste pra caramba. Ele está falando assim, desde lá de trás, que desde a década de 50, talvez antes, já começa uma transição cultural feroz, e essa transição ela começa a promover quebras, rompimentos de certos vínculos históricos que nunca tinham sido sonhados ser abalados. E aí vem justamente com o pensamento pós-moderno. Mas ele está basicamente falando num primeiro momento sobre as transições culturais leves. E daí chega um ponto em que ele vai dizer assim: nós estamos enfrentando uma transição tão severa que nós chegamos àquilo que nós chamaremos de fim da reflexão metafísica. Acabou a possibilidade de uma reflexão mais profunda. E a linguagem está se adaptando a isso, porque ela não está mais deixando esse espaço. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se eu pensar segundo a literatura tradicional, o problema do emissor e do receptor, quando o receptor pega a linguagem que o emissor pôs, ele está presumindo no emissor toda a reflexão metafísica, toda a reflexão cuidadosa da linguagem que está emergindo. E ele próprio está fazendo isso. E agora isso começa a acabar, isso aqui começa a descambar de uma linguagem que é espaço de reflexão para uma linguagem que é meramente informacional, que tenta ser mais seca e mais precisa, que tem ontologias, que é aquilo que a gente chama de ontologias, ontologias tecnológicas, né, ontologias ou redes ontológicas, ou ontologias digitais em alguns casos, né, que são ontologias que demarcam propriedades rígidas, fixas dentro de cada coleção de elementos. Então você tem uma rede rígida, fixa, que vai definir cada termo que você coloca, cada assunto, vai estabelecer uma pasta rígida para que você consiga encontrar esses assuntos da forma mais fácil possível e para que eles passem a existir dentro de sistemas eletrônicos. E todo o resto passa a ter pouca importância ou nenhuma importância. E agora, dentro desse contexto, ele vai dizer assim: tá, agora some essas duas questões, você vai começar a perceber onde essa questão da produção de uma abertura do texto é importante. O texto aberto ele não funciona se você se você eclodir para o fim da reflexão metafísica. Ele não opera. Porque a abertura do texto ela depende de uma capacidade no receptor ou no leitor que permita a ele um letramento extraordinário, qual seja o dele refletir sobre as composições de significação, trocar a ordem textual ou construir a ordem textual por sua conta. Então ele não tem mais esse treinamento. Refletir metafisicamente significa isso: tirar de ordem, mudar as cadeias referenciais, trabalhar com outras referências relevantes. Veja, o Gadamer ele não discute isso quando ele fala da hermenêutica dele. E isso é um problema, porque o que está no seio da hermenêutica, o que está no seio da interpretação é exatamente isso: ser capaz de reordenar, rearticular e reorganizar um texto, reorganizar uma mensagem, reler do jeito que você quiser, do jeito que as tuas intenções enxergam, e descobrir até onde é possível fazer isso com o texto. Esse é o mecanismo que está dentro do famigerado círculo hermenêutico. O que eu consigo fazer? Não é a tua coleção de experiências, nem de intuições, nem de aprendizado. A questão é o que a tua máquina mental é capaz de fazer. Percebem? O Eco ele tem essa genialidade. Ao mesmo tempo em que ele está dizendo isso, ele está tentando alargar a tua máquina mental. Ele está dizendo: você precisa ser capaz de fazer mais coisas. Você precisa ser capaz de alcançar mais longe. Então, o problema desse emissor, receptor ou autor, leitor passou a ser um outro problema. Eu não estou lendo para saber o que o cara quis significar. Eu estou tentando descobrir qual foi a máquina pensante que gerou aquele texto. Percebem a jogada? É esse o movimento que está em jogo. Veja, com base nisso, a gente começa a repensar o alcance da estrutura e do movimento de compreensão textual. Basicamente, estrutura e fenômeno, que são polos opostos, eles começam a operar um para o outro. Então, aquilo que a gente chamou de ensemble no METS, na realidade, tem uma estrutura um pouquinho mais cuidadosa aplicada sobre ele. E esse ensemble ele passa a ser basicamente essa maneira da gente fazer essas costuras. Daí esse termo que o METS usa. Né? Então, o ensemble é basicamente: eu sento para assistir um filme, mas o que significou mais no filme para você? Tal cena. Em cima de tal cena, você reconstrói a narrativa. E você dá significações diferentes para elementos diferentes. Por isso que eu tenho interpretações diferentes. Não é porque cada um tem a sua raiz, a sua cultura. Não. É porque dentro da mesma obra você pode estabelecer focos de significação mais fortes ou mais fracos. E tem alguns que são mais conhecidos e mais reconhecidos coletivamente e outros menos. Quer ver um exemplo? A gente sentou para conversar uma vez sobre o Fahrenheit 451.
E a gente começou a falar sobre os processos de significação. Todo mundo lembra do Fahrenheit 451, porque é o livro em que os bombeiros passaram numa realidade distópica a queimar livros, né? Porque eles entendiam que livros eram perigosos. Então eles andavam, ao invés de andar com água, andavam com querosene, daí eles soltavam querosene em cima das casas com livros e tocavam fogo, né? Tem pessoas que falam, a significação é justamente essa, a morte de toda propensão ideológica. Não concordo. Ah, mas não, então a questão é a angústia de uma sociedade que homogeneizou seu comportamento. Concordo em termos, mas não é isso o principal para mim. Para mim, o principal é a angústia existencial de Montag. Essa história. Eu dou um exemplo sempre lá na aula do primeiro ano, quem teve aula comigo vai lembrar certamente lá, né? Qual é o tema central da Ilíada? A Ilíada fala da Guerra de Troia. Sim, a maioria das pessoas lê assim, não tem nada de errado com isso, mas eu não concordo. Tá nas duas primeiras linhas do que o autor quis escrever. Canta, ó musa, a ira de Aquiles Peleu. É uma história da ira de Aquiles e de todas as consequências da ira de um homem. Tá, mas ele passa grande parte da obra escondido da obra. Sim, ele passa, e é essa a consequência da ira dele. Ele não participa de sua própria narrativa. Percebem a mudança? A partir do momento que eu olho desse jeito, Aquiles, o protagonista, não participa de sua própria narrativa. A partir do momento em que eu falo do Montag como tendo uma reflexão existencial a respeito de sua posição como ser humano, da posição do mundo, do que está de errado com o mundo, e começo a quebrar essa linha, eu volto para o tema da homogeneidade, homogeneização do comportamento na sociedade, eu volto para o momento da formação do contexto, daquela consolidação de opiniões, eu volto para esse espaço, só que eu volto com outra informação. Que dano isso causa a um ser humano é a minha pergunta. Meu problema não é que tipo de governo faz isso, até porque em nenhum momento eles dão uma escala mais ampla, como o Aldous Huxley dá na obra dele, do que é governo. Só no final a gente descobre que existem guerras acontecendo e as cidades são desestruturadas, dá a impressão que começou uma revolução nas cidades, ou talvez tenha havido uma guerra que já existia de dissensos que não conseguiram ser contidos, que ninguém conseguiu conter. Pronto. Mas eu posso interpretar de qualquer jeito. Eu posso interpretar Hamlet como sendo uma obra sobre a loucura de Hamlet. Eu posso interpretar Hamlet como sendo um romance, ainda que ele tenha fim trágico, né? Eu posso interpretar Hamlet como sendo uma história de vingança. Pronto. Percebem? Esse contexto, essa coleção, ela vai me determinar que tipo de referências eu construo. E agora, essas alturas, certamente vocês podem estar se perguntando assim, pô, mas Rafael, você falou agora, a obra aberta fala especificamente da poética, e isso tem o que conosco? Eis a grande questão. Tem um segredo que o Eco deixou logo naquele momento em que eu falei que ele falava da oposição entre a estrutura e a organização poética, a estrutura da linguagem e a organização poética, ele deixou um segredinho para trás, que está mais do que evidente. Toda linguagem é poética. E esse é o ponto. Inclusive e sobretudo a linguagem jurídica. Porque nós devemos convir até ser antipoético a ser poético. Já vamos chegar lá. Existe, portanto, uma demanda estética do texto. E essa demanda estética torna todo o texto poético. Tá? O que significa dizer, portanto, que a abertura sempre aparece no sentido específico da harmonização das peças em um desenho sintático e semiótico que colabore para determinadas finalidades, ora incentivadas e estimuladas pelo emissor, ora reconstruídas pelo receptor. Quando o Gadamer fala que eu me reconstruo com o texto, é isso que ele está querendo dizer. Só que o Gadamer não tem o instrumental necessário para explicar como acontece, porque ele está vindo só da filosofia, ele é um poeta sem palavras. Então a gente vai ter que revisitar a semiótica nas mãos de um semiótico da cultura, de um semiótico da poética, que é Humberto Eco, para poder sacar como a coisa acontece. Percebem? Então quando o debate poético começa a florescer, quando ele começa a ganhar forças, a ganhar enraizamento, a gente precisa entender que o debate poético é sobre as questões e sobre as grandes fronteiras que são abertas. Veja, isso significa que nós passamos a ter obras propositalmente abertas. Certo? E esse propositalmente aberto nos leva agora a entender duas coisinhas. Primeiro, existe a possibilidade de controlar a abertura da linguagem. Eu posso fechar e posso abrir a linguagem como eu quiser, se eu tiver domínio sobre a estrutura. Por isso, Hart falando, a linguagem tem naturalmente uma estrutura aberta. Não, senhor. A linguagem que é construída sob certos aspectos tem abertura. Se é construída sob outros, tem fechamento. Evidentemente, toda linguagem precisa de um mínimo de abertura, porque senão ninguém entende. Ele fala como se fosse um mal. Não é um mal, é um bem. É bom, é necessário. Mas mais do que isso, a abertura da linguagem não é um incidente. Ela pertence a um ritmo de produção textual. E ela tem que ser bem conduzida. Então, quando você fala a textura aberta da linguagem aparece, é descontrole, não sei o que. Não é descontrole da linguagem, é natural da linguagem. A abertura é natural à linguagem. O descontrole não. O descontrole natural é aquele que não sabe lidar com a linguagem. Eis a questão. Aí as pessoas me perguntam, mas para que serve a literatura? Está aí para que ela serve. Ela te dá refinamento e controle sobre a tua linguagem.
para falar só de uma dimensão em que ela te dá acesso. Né? Eu gosto muito da observação do Poe, uma observação bem chatinha, bem pedante, mas eu gosto dessa observação de todo modo, não que eu queira ser pedante, não é isso, porque ela é verdadeira, apesar de ela ser pedante. O jeito de ele colocar é terrível. Ele fala que ele não consegue com os autores da época dele, porque as inovações que eles chamam de inovações, na realidade, são, sob o olhar dele, barbarismos. E aí ninguém entende, achando que ele é um gramático feroz, que ele é um gramático obcecado. Não é isso. O Poe, na realidade, era um cara que sabia escrever muito bem. Ele tinha um controle tão grande da linguagem que ele entendia as consequências de você agir de forma desregrada e de você desgastar as estruturas. A estrutura trabalha para teu favor, você não precisa quebrar ela. Basta que você saiba usar. Percebem? É um treinamento muito refinado para você criar tensões e inovações dentro das estruturas que você tem. Ou para você transgredir quando é necessário transgredir. Ele não gostava de transgressões, ele era bem clássico na escrita. E aí vocês têm então essa ideia de controle da abertura da linguagem. O Eco ele é bem interessante nesse ponto. Ele vai dizer que existem obras que são propositalmente abertas e ele não quer trabalhar com elas. Ele está querendo trabalhar nas aberturas acidentais, incidentais ou modelares. Ele não fala, as obras que são reconhecidamente abertas, essas eu não quero. Eu quero as obras modelo que não são abertas de propósito. Né? Então ele vai usar Joyce, ele vai usar obras da música, ele vai usar principalmente música experimental do século XX, ele vai usar textos do Dante, cartas do Dante, vai utilizar a Bíblia, ele vai utilizar textos que supostamente buscam. A Bíblia é o texto que mais busca fechamento e é um dos textos que mais abertura interpretativa tem. Então ele tem uma condição hermenêutica fantástica, por isso que a hermenêutica teológica, aliás, é uma das grandes raízes, se não a grande raiz da hermenêutica. Ao lado da hermenêutica filosófica, ela é uma das mais antigas, a mais antiga ali, né? Tá ali pau a pau, né? E então a gente tem justamente esse movimento que vai servir, ele vai se prestar de alguma maneira a essa possibilidade de fazer textos florescerem e assim por diante. O Eco é muito sensível nesse sentido, né? Ele consegue perceber com muita clareza. Né? Só para dar um exemplo que ele usa ali na obra aberta, justamente nessa questão de controle de abertura da linguagem, ele vai dizer assim, olha, ele usa muito Finnegan's Wake e Ulisses. Né? Então ele fala, Ulisses, por exemplo, é uma obra que se você não vai ler, evidentemente, a obra em separado, você vai ler a obra em contínuo, mas ela é uma obra que tem várias narrativas dentro de si mesma, então você pode reencaixar essas narrativas, reproduzir significação, ela tem uma circularidade, ela começa como Finnegan's Wake, né? É uma obra que começa e termina no mesmo ponto. Né? Então, ele fala assim, no momento em que você encontra a totalidade pelo início e fim no mesmo ponto, você tem que ressignificar na última frase o texto todo pela primeira, porque é como se o texto recomeçasse. Só que agora você já tem domínio sobre todos os acontecimentos que estão ali dentro, então você já tem uma carga maior para entender o que aquela frase significa. Fala, olha que fantástico, você mudou o teu nível semiótico através de uma escala de acontecimentos que vão se somando. Então, através da história do Kant, através da ideia do Omphalos, criar um relato sobre a vida poética da Irlanda, criar o nacionalismo irlandês, mas com idiomas externos, com riqueza clássica, falar da vida do professor que ganha seu copequezinho, do self-made man e os Cambau 4, né? Da vida do pensamento das pessoas comuns, do chá, da compra do rim de porco, do uísque, seja lá mais do que for. Cara, é o jeito que se organiza. Sempre foi o jeito que se organiza. Dubliners, tá o casal entrando na casa, tira o casaco, estende para a serva, o cara quer dar a grana né, quer dar uns trocados para a serva, não aceita. Tem uma linguagem acontecendo aí, né? Cara, tem muitas coisas acontecendo. Quando ele faz isso, querendo ajudar, ele pensa consigo, sou um bom cristão. Ela olha para ele e pensa, quer me colocar no meu lugar, não aceito. Ou ela pode pensar, sou uma boa cristã e serva fiel dessa casa, não aceito, é meu dever. Ou ela pode pensar, e todos esses pensamentos estão se chocando ao mesmo tempo. Você escolhe o eixo de significação porque você vai ser o juiz dessas pessoas, cara. Você vai determinar como a moralidade delas opera. Agora vem me dizer que não é exatamente isso que é feito numa relação jurídica, numa narrativa jurídica. Exatamente isso que é feito. Exatamente isso que é feito. Tá? Então, tá aí o desenho. É um processo literário, mas é um tipo muito especializado de literatura e nada mais. Cara, veja, o texto dele eu acho muito legal esse texto, porque ele está constantemente fazendo saltos para um novo momento de consciência na obra aberta. Ele vai dizer basicamente para nós que chega um ponto em que você toma uma consciência de que o texto tem abertura e você está consciente de que essa abertura pode ser utilizada e empregada em teu favor ou desfavor. E agora, com você sabendo disso, você consegue controlar os fluxos dessa consciência, dessa inconsciência, você consegue jogar com o teu leitor. Tá?
E agora você, tendo essa consciência, também começa a entender como o teu leitor vai operar esse teu texto. Ele vai desfrutar do teu texto, no caso da literatura. Se alguém lendo uma sentença judicial, desfrute é a última palavra que vem à mente. A apreciação também não vem, consumo também não. E veja, o desfrute ele tem duas saídas na literatura, a apreciação e o consumo. A apreciação, né, o apreciador de arte é aquele que vai contemplar e vai ter um respeito próprio, sabendo que ele nunca vai aferir, ela nunca vai ser dele. O consumidor de arte não. É o consumidor daquele texto. Ele literalmente consome, ele engole aquilo. Ele se apropria. E o Eco fala, existe uma nova tradição que é pós-reflexão metafísica. Ela não tem esse respeito de manter o texto aberto, ela consome. Ele está dando essa mensagem. Ele fala, você assumiu uma consciência nova, agora você vai ter que exercitá-la, porque nesse exercício existe apreciação e consumo como posturas diferentes. E daí, como é que você vai endereçar a pessoa que está lá na outra ponta? Endereçar consumo é Andy Warhol, séries, séries de imagens. Andy Warhol foi o cara que financiou lá a raiz do movimento punk. A raiz do movimento punk na música, sobretudo. Né? Daí, né? Velvet Underground e a Nico. Eu comentei já várias vezes, eu gosto muito dessa história justamente por isso. Você pensar em consumo significa você submeter a arte a processos de venda, processos de vendagem. Desde você falar sobre marchand sobre os marchands até você falar sobre a recomposição da arte para a venda do produto. Tá aí. Né? A Apple como estado de arte da computação. É uma possibilidade. Sim. Não me lembro como é o nome daqueles aparelhinhos que a Amazon vende lá de música e tal. Enfim. Aquilo ali também é um estado de arte. Eu vejo que ele tem uma estética, uma arte aplicada, um formato que atrai, um formato que relembra a tecnologia. Tá tudo aí. Né? Então você tem todas essas características colocadas, posicionadas e estabelecidas ao redor da noção fundamental de um processo de consumo da arte. E aí você tem que lidar com essa realidade agora. Sabe por que eu coloco isso aqui? Você fala, pô, mas não tem nada a ver conosco, porque não existe desfrute. Não existe desfrute. Existe uma funcionalidade, uma operacionalização no caso do jurista. E essa operacionalização ela também passa pelo sentido da apreciação da sentença, literalmente a apreciação, que é um termo utilizado, a apreciação da sentença, a apreciação dos fatos, a apreciação, percebem? Só que o salto que é feito da apreciação ele não é feito para o consumo puro e simples, ele é um outro tipo de consumo, mas ele está lá, sim, que é o consumo midiático da sentença. Agora nós temos uma justiça espetáculo e a gente tem que lembrar disso, né? O pessoal fala muito em backlash e tal. A justiça é a justiça espetáculo. Cara, nós inauguramos esse cenário nos últimos 5, 6 anos aqui no país. Tá? Então, e ele está bem inaugurado, bem consolidado. Geralmente o que acontece? Quando você está fazendo uma obra e você tem intenções abertas com ela, você busca um encerramento por significantes nessa obra, né? Não por significados. Então, por exemplo, na discussão sobre Brecht, o Humberto Eco fala assim, o Brecht ele geralmente terminava as obras dele não falando sobre tons morais, nem deixando um final feliz, nem deixando um final delineado. Era sempre uma abertura sobre a discussão do que tinha acontecido na obra. Então a obra se encerrava como um novo debate sobre ela própria, né? como uma reflexão estendida sobre eventos, né? Isso tem passagens de Dostoiévski também, né? Tem toda uma arquitetura. Se você pegar, por exemplo, os Irmãos Karamazov, a primeira parte inteira dos Irmãos Karamazov. Aliás, os Irmãos Karamazov, como estão escritos, eles são um ensaio de construção e edificação de personagens para um livro que nunca vem. Então é uma discussão sobre como você constrói a alma humana, não é uma construção da alma humana. E isso tem um papel, isso é uma exploração de significantes. Você está consciente e nessa consciência você subiu o nível da tua discussão para o nível do significante. O nível do significado fica jogado de lado. Né? E aí você começa a entender o que significa mais especificamente na relação autor-intérprete a ideia de liberdade consciente. Você sabe dos movimentos que você pode tomar. Então as forças de significação elas não te vitimizam mais. Você muda, modifica, caminha com elas num sentido estratégico. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, essa bifurcação que é chamada de bifurcação entre simetria e euritmia. Né? A simetria é um paralelismo objetivo. Então, se você tem, por exemplo, você pode falar sobre simetria quando o autor faz uma coisa e o leitor faz a mesma coisa, ou quando dois textos mantêm um compasso de argumentos. Isso é paralelismo. Agora, a euritmia, que é aquilo que você realmente quer estabelecer quando você faz uma discussão de significantes, ela vai tentar fazer com que o autor adeque subjetivamente o seu texto ao seu leitor.
E não é essa adequação que o povo fala, pense no seu leitor, mantenha o vernáculo segundo ele consegue ler, né, pense no gosto dele, pense na compreensão dele. Não é pense na compreensão dele nesse sentido, tipo, faça fácil ele compreender. Não é faça fácil, é faça ele acionar a máquina que você montou. Deixe claro para ele qual é o ponto que ele aperta. Sim, o eco nesse sentido ele está operando a ideia de que o texto ele é efetivamente uma máquina. Como Lotman fala lá pelas tantas, que tem uma inteligência atrás do texto, como o Derrida vai comentar a questão da máquina, do papel máquina, do texto que é máquina ao mesmo tempo. A obra é uma máquina que está lá dormente esperando você acionar. Esse é o significado disso. Você aciona puxando os cordões estruturais disso e fazendo com que opere, fazendo com que entre em movimento, né? Interpretação bíblica, por exemplo, quando fala lá atrás, interessantíssimo, lá na Torre de Babel, um Deus só vem e fala, certamente estão nos desafiando quando a Torre de Babel está sendo construída e Nimrod quer chegar aos céus. E aí ele fala assim, né, nós, que faremos então? Nós devemos derrubar essa torre para que eles nunca mais... Quem somos nós? Não tem deuses, não tem Deus? Ele está falando da Trindade, só que antes da Trindade aparecer. É essa a interpretação que é dada. Tem gente que interpreta como múltiplos deuses. Eu particularmente não acredito muito, porque se nós acaba sendo um diálogo cercado sobre operadores que têm o mesmo posicionamento, a mesma atitude, que tecnicamente não precisam travar diálogo, mas travam apenas um diálogo figurativo. Isso é euritmia. Quando a autoria, no meu caso eu acredito que a autoria é divina, né? Tem gente que vai dizer que a autoria é humana, mas seja como for, o autor quer criar no leitor dele essa euritmia, ele quer criar o mesmo compasso, ele está jogando as ferramentas para você acionar a máquina e você está acionando a máquina do jeito certo. Aspas, certo, né? Mas de um jeito possível. Né? Então você está fazendo o acionamento e está trabalhando junto com essa máquina ali. Percebem? Isso significa dizer que o sentido do texto é inexistente, não há sentido para o texto. Não existe sentido real para o texto. Existem sentidos criados no acionamento do texto como máquina. Certo? E isso significa também que nós podemos acionar tanto no sentido de ordens narrativas como textuais. Eu posso construir histórias, como eu posso fazer o acionamento de um texto em carreira e tentar ler a estrutura do texto. Só. Percebem? Isso tudo vai ser muito útil em muitos casos que nós vamos discutir. Muitos. E isso significa também, por exemplo, que em situações que debatem aquele mesmo tema, nós vamos conseguir observar formas de acionamento distintas que deflagram, de alguma maneira, exposições e preocupações distintas dentro do contexto específico do direito. Agora, no direito, nós vamos entender como isso funciona de uma maneira um pouco mais vertical. Eu peguei dois casos aqui. Primeiro, Gonzalez versus Centro Espírita Beneficente de União do Vegetal. Vou só dar a batida e daí a gente discute os casos depois, tá? Basicamente, a gente tem ali uma igreja que usa ayahuasca para fazer que basicamente o que é a ayahuasca é o chá, né? É um chá que tem princípios ativos e esse chá cria alucinações, né? E daí nessa religião esses alucinógenos são utilizados para que você tenha jornadas espirituais. Então, basicamente a ayahuasca é utilizada, só que como é uma igreja que tem raízes brasileiras e usa a ayahuasca como o nosso daime usa aqui, eles exportam o chá produzido em galões. E na exportação desse chá, lá pelas tantas, o setor alfandegário dos Estados Unidos entendeu que havia um interdito, uma proibição de uso desse chá dentro do país, porque ele é controlado pela Schedule I, que é uma norma que determina o controle de determinadas substâncias químicas como sendo proibidas para uso, ou pelo menos de venda, transporte, uso e comercialização controlados. Né? A alegação da igreja é o uso é permitido sob o Religious Freedom Restoration Act, que determina basicamente que um indivíduo ele pode ter liberdade de exercício e práticas religiosas sem problema nenhum, estando justificados, portanto, usos de pretensos instrumentos ilegais. Ao passo que alega-se também o Free Exercise Clause, que vai falar sobre o exercício livre de religião e que está dentro do Establishment Clause que a gente coloca aqui na sequência, né, que está dentro da primeira emenda ali. Né? Então, na primeira emenda diz ali: Congress shall make no law respecting an establishment of a religion or prohibiting the free exercise thereof. Então, basicamente, aqui a gente tem, na primeira parte, a gente tem aquilo ali que ele chamou de exercício livre de religião, e ali está o dispositivo que nos importa. Né? O Congresso não fará leis a respeito desse estabelecimento, da possibilidade de estabelecimento e prática de religião, né? Ou proibindo o seu livre exercício. Está aqui o que nos interessa. Aí tem a continuação ali, né? Or abridging the freedom of speech,
or of the press, quer dizer, fazendo emendas, né, à liberdade de expressão ou liberdade de imprensa, or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. Quer dizer, basicamente ele está garantindo os direitos de manifestação da população, está garantindo toda a possibilidade, o leque de direitos de manifestação política, né, manifestação pública. O que nos interessa está nessa primeira parte aqui, né, principalmente até o Establishment of Religion, né, que é justamente o Free Establishment Clause, né. Dentro desse contexto aqui, como é que começa a discussão? Então tem a alegação de free establishment, tem a questão do ato de estabelecimento de religião, né, de prática religiosa, e daí dentro desse contexto existem certas interpretações possíveis, e o texto está pronto para ser acionado agora. Ele tem um alcance determinado, vocês podem ver que ele é um pouco mais abstrato, mas ele está estabelecendo basicamente, ele tem uma motivação para aparecer, ele está estabelecendo basicamente todo um regime que permite aos praticantes de certas religiões, como nós já discutimos lá atrás, a chegada nesse território novo e a prática livre de religião sem perseguição ou luta armada ou perseguição do governo. Tem um caso de 1878 que põe à prova esse princípio e restabelece algumas interpretações, e esse caso me interessa em especial, que é o Reynolds versus United States. Nesse caso, o Reynolds ele tinha casado com várias mulheres, e isso por prática religiosa, né? E por conta disso, ele foi basicamente basicamente ameaçado de prisão por conta de bigamia. Ele casou com duas pessoas, foi ameaçado de prisão por conta de bigamia. E quando foram prendê-lo, ele levanta a alegação de que isso pertence ao universo religioso dele, à prática religiosa dele, né? Por ser mormon, ele fala, não, né, minha prática religiosa. E aí, dentro desse contexto, o Estado, querendo prender, acaba entrando em conflito, e isso é levado para a Suprema Corte. E na Suprema Corte, a decisão que é proferida diz respeito especificamente à manutenção dessa liberdade de prática religiosa que era alegada pelo Reynolds, né? Eles dizem assim, olha, tua liberdade de prática, o estabelecimento livre da religião, isso tudo é tranquilo. E não pode ser endereçado por nenhuma lei que o Estado crie. Contudo, a lei ela não está estabelecida sob a tua prática religiosa, mas sim sobre a bigamia. E eu posso legislar sobre práticas específicas, desde que o meu interesse não seja, né, isso não está falado aqui em 1878 para aqui. Eu posso legislar práticas, só não posso proibir religiões, eu posso proibir práticas, né? Mais adiante nós vamos ter uma interpretação mais aprofundada, que vai dizer, eu posso estabelecer proibição de práticas, desde que essa proibição seja pela prática em si, e daí tem toda uma série de outros contextos que eu já vou colocar para vocês, tá? Bom, dentro desse sistema, o que acontece? Se a gente voltar ao Gonzales e o Centro Espírita Beneficente, existe o que eles chamaram na Suprema Corte de ausência de compelling interest no impedimento de uso da ayahuasca. Tá? O que significa isso? Toda vez que você for fazer uma lei para proibir uma prática, essa lei ela não pode ser estabelecida pura e simplesmente porque você está afim e diz, olha, essa prática é imoral e acabou-se. Volta lá no primeiro caso. A prática de sacrifício de animais é imoral. Não. Você tem que ter, existe aquilo que se chama de escrutínio estrito, ou strict scrutiny, né? E ele tem uma regra tríplice. Né? O que significa isso? Né? Toda vez que você for falar sobre o poder do Estado legislar e como o Estado pode legislar contra alguma, principalmente contra a primeira emenda, 14ª, contra essas emendas, o strict scrutiny tem que ser aplicado diretamente. Como é que ele vai funcionar? Primeiro, você tem que ter um compelling interest, ou seja, você tem que ter um interesse que realmente seja convincente de que você está criando aquela norma para impedir algum tipo de gravame efetivo. Então, se realmente tem dano, né, ilegalidade que está sendo levantada, aí você pode proibir. Tirando isso, a lei tem que ser confeccionada de modo restrito. Então, ela não pode querer ampliar, querer abocanhar espaços dentro da sua tipologia. Ela tem que ser bem específica para a prática que ela está endereçando. E mais que isso, tem que ficar claro que esses foram os meios menos restritivos possíveis utilizados para evitar a prática ilícita, a prática gravosa que você está tentando impedir. Tá? Então tem que ficar claro que existe uma motivação genuína, que a lei foi feita de forma restrita e que esses são os meios menos restritivos possíveis. Tá? Porque se houver outros, eles são alternativa viável. Então, basicamente, esses três elementos têm que ser aplicados, e naquele caso ali disseram, olha, não existe um compelling interest. Não parece ser o suficiente você proibir o porte da ayahuasca e prender as pessoas e tal por conta disso, prender não, perdão, mas confiscar, porque basicamente não existe nenhum tipo de lesão à segurança social. A ayahuasca é utilizada específica e limitadamente no espaço e para fins religiosos. Então você só pode estar atacando a prática religiosa quando você faz isso. Tá? Você está avançando terrenos em que você não deveria avançar. E aí pronto, determinou-se que o governo tinha cometido uma ilicitude e precisaria devolver os barris de chá. Né?
Tem um segundo caso que vem na esteira desse, chamado, é o caso do Employment Division, é um departamento de recursos humanos do Oregon contra Smith. Né? Smith foi dos dois, do Alfred Leo Smith e do Galen Black, foi o cara que deu o nome ali para a ação. Qual é a deles? Eles dois, e isso é interessante, eles trabalhavam numa clínica de reabilitação, então do Estado, né? E os dois faziam parte de um culto nativo, né? Que fazia utilização do peyote, que é um cactus, né? Que se utiliza que também tem características alucinógenas e que você utiliza para fins religiosos para empreender jornadas espirituais, né? E os dois faziam uso do peyote, né? E aí o que acontece? O fato é que eles estavam carregando aquilo com eles. E aí eles foram pegos com aquilo. E a alegação foi carregar, comercializar e usar peyote no estado do Oregon, na época era ilegal. Então, pronto, é crime. E eles demitiram os dois e retiveram o uso do fundo de seguridade social dos caras. Não pagaram essas indenizações, retiveram isso no fundo deles, alegando que pela ilicitude era prerrogativa do Estado reter. E eles, evidentemente, quiseram colecionar a grana, né? Então, basicamente, foi essa a história. Existe aqui aquilo que ele chama de violação da Free Exercise Clause, no sentido específico de que ele não poderia exercitar livremente a sua religião. Então ele vai lá e lança esse argumento, eles vão lá e lançam esse argumento em defesa, né? O que acontece? Nessa situação, em sentido especial, o que se determina na realidade é que o estado do Oregon não tinha nenhum tipo de irregularidade, já que ele proibia abertamente o carregar peiote para cima e para baixo, e não era um ataque à religião nativa na visão deles, porque todo mundo usava, todo mundo não, mas muita gente acabava usando peiote para tirar o barato mesmo, para uso recreativo. E aí as pessoas começaram, justamente por isso existiu essa proibição, e as pessoas começaram evidentemente a tentar jogar sob o argumento de prática religiosa o uso do peiote para eles poderem transportar, comercializar, trocar e assim por diante. Então eles diziam assim, ó, quando eles alegam a violação da Free Exercise Clause, eles dizem assim, olha, tudo bem, existe de fato uma questão de você manter a liberdade de práticas, só que como Reynolds versus United States já determinou, eu não posso proibir você de praticar a tua religião, mas eu posso proibir a prática. E aqui eu tenho compelling interest, porque a comunidade está usando peiote para se drogar, e eu não quero que isso aconteça. Então eu posso proibir, vou punir você. Percebem? Isso, na primeira instância, foi essa decisão. Subiu para a Suprema Corte do Estado, a Suprema Corte do Estado reformou e daí voltou a carga na Suprema Corte solicitando a reforma da decisão para proibição. E a Suprema Corte diz que realmente o Estado do Oregon está certo de reter, que ele tem a prerrogativa de reter porque houve crime e ponto final, né? Tem, no entanto, o voto, tem uma opinião concordante que eu achei interessante. O voto de dissenso foi no sentido de que realmente isso afetaria a prática religiosa. Mas a Sandra Day O'Connor, ela oferece uma opinião concordante que não é exatamente a mesma opinião que o Scalia colocou nessa decisão, né? E ela fala assim, olha, eu poderia alegar que existe a Equal Protection Clause lá na 14ª emenda, e que ela seria ferida se eu não permitisse a proteção dessa religião em relação a outras, já que outras práticas são protegidas pelo Free Exercise Clause lá da primeira emenda. E ela fala, não é bem assim, porque as práticas aqui contaminam, elas atingem de uma forma diferente a comunidade. E mais do que isso, não se trata apenas desse atingimento distinto, mas a primeira emenda não pode ser entendida como oferecendo garantias absolutas. Cara, esse momento do juiz é importantíssimo, porque a partir de agora ela tomou aquilo que estava consolidado como um determinado exercício e tomou a noção de práticas sendo legisladas como sendo uma abertura possível para você determinar que a Free Exercise Clause não é absoluta. Ela inclusive fala, né, ela tem uma linha de concordância muito forte com o Scalia. O Scalia fala, não podemos nós pensar que as religiões estão colocadas acima da lei dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm o poder de regulamentação das religiões que acontecem dentro do seu território e não pode haver ilicitude, então acabou, não pode. E ela está reforçando esse ponto dizendo, logo eu concluo que a Free Exercise Clause e a primeira emenda como um todo não têm interpretação absoluta e não representam proteções absolutas. Só que se ela fala a primeira emenda não representa proteção absoluta, pensa no que ela está fazendo lá atrás, voltem lá depois na primeira emenda e percebam o que está escrito depois, né, que tem liberdade que também não é, né, já tem, né, julgados que determinam que não existe uma proteção absoluta da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da liberdade de aglomeração pública. Estão percebendo o movimento?
Isso aqui é um caso da década de 80, tá? Então já dá para vocês terem uma ideia do rumo que isso está tomando. E no ano 2000, o problema em questão, em tela, foi resolvido pelo Religious Land Use and Institutionalized Persons Act. Aí dentro da propriedade dedicada à prática religiosa, tá tudo bem você fazer a, o uso desses elementos. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Isso aqui ficou só pro finzinho, só porque eu achei. Né? Na realidade, eu larguei as barrinhas, elas estavam aí, eu deixei as barrinhas largadas. E deixei aqui o tema que eu quero utilizar para depois discutir com vocês mais tarde o caso, tá? Então eu vou fechar por aqui, cara. Tem muitas coisas a mais que eu gostaria de falar. Eu vou deixar para falar lá na nossa discussão, porque eu já estou estourando geral o meu tempo aqui. E eu vou lançar o vídeo como está para vocês, tá? E aí a gente vai discutindo em cima do que vocês forem vendo, beleza? Quero voltar nessa discussão da liberdade de religião aí. Quero que vocês tragam exemplos e vamos bater papo hoje. Espero vocês lá 7h40, lá 7h40 para 7h50. Eu vou estar a partir de 7h40, eu tô lá. Beleza, pessoal? É isso aí. Por favor, cuidem-se. Tô morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E por favor, não saiam de casa. Até mais.